Todo louvor e toda adoração pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve a maravilha e gloriosa paz do Senhor. Amém? Realmente, eu dizer aos irmãos que não estavam esperando. Primeiro, que a minha garganta hoje não está boa. Estamos com inflamação na garganta. Segundo, que eu também não vim preparado hoje para trazer a mensagem. Talvez se os irmãos tivessem me avisado um pouquinho com antecedência, nós teríamos preparado alguma coisa. Também, terceira coisa, pelo fato também da gente estar um pouquinho fora do ministério, a gente não está com uma roupa assim adequada para estar trazendo assim uma pregação aos irmãos. Mas eu não vou deixar em branco a minha passagem aqui, porque a Bíblia diz que todas as vezes que não formos dadas oportunidades para glorificar ao Senhor, nós devemos fazer isso. Então eu gostaria desta noite apenas de deixar na meditação dos irmãos e deixar aqui, aproveitar a oportunidade de refletir em Lamentações de Jeremias 3, 26, que diz assim: bom é aguardar o Senhor, bom é ter esperança e aguardar com paciência em silêncio no Senhor. Podeis assentar. Eu gostaria de refletir neste versículo, porque eu tenho absoluta certeza, irmãos, que Deus já tem falado conosco hoje aqui nesta noite. Talvez os irmãos que estão aqui não percebeu, alguns talvez ainda não percebeu o que o Espírito Santo do Senhor já tem feito hoje aqui neste lugar. Aquele que estiver ligado desde o início da leitura introdutória vai entender e saber o que Deus está fazendo hoje aqui neste culto. Deus tem falado de forma poderosa aqui neste lugar hoje, nesta noite. Eu tenho ouvido a voz do Senhor aqui de uma forma nítida e clara. Talvez irmãos que estejam aqui conversando, ou talvez esteja pensando no dia do amanhã, ou preocupado com alguma coisa da sua vida secular, não entendeu o que Deus está fazendo hoje aqui neste lugar. Deus está trabalhando de uma forma diferente hoje aqui, irmãos. Eu vi testemunhos aqui que me levaram à graça do Espírito Santo de Deus, a entender o que Deus está fazendo na minha vida. Eu ouvi aqui palavras e louvores a qual Deus se manifestou pela grandeza da sua graça. Aleluia. Talvez nós não possamos entender, mas Deus está falando desde o início do culto, para que nós possamos estar aguardando e esperando com paciência a providência do Senhor. Ao lermos hoje aqui, a irmã lendo o texto de Josué, capítulo 14, quando Josué chama Caleb, Caleb se apresenta a Josué, 45 anos depois de receber a promessa. Caleb diz: eu estou como há 45 anos atrás, estou aguardando, esperando a promessa do Senhor, porque Ele é fiel naquilo que Ele tem prometido. O que eu quero te dizer hoje nesta noite, eu não sei qual é o tempo que você está aguardando a promessa do Senhor, mas saiba de uma coisa: bom é ter esperança e aguardar em silêncio aquilo que Deus tem prometido para a nossa vida. Se Deus falou que você vai receber a terra, se Deus te prometeu a vitória, ainda que as circunstâncias dessa vida te digam que não, mas Deus manda te dizer que Ele é fiel e verdadeiro para cumprir as suas promessas na tua vida. Eu escutei aqui um testemunho da nossa irmã Delaci. Irmã Delaci talvez não saiba, eu não sei se ela estava aqui também no dia que eu fui recebido aqui nesta igreja, que hoje faço parte deste ministério, e eu me refleti no testemunho da nossa irmã Delaci. Alguns dias atrás, esse ano para mim foi um dos piores anos, não os piores, mas um dos anos mais difíceis na minha vida, porque foi um ano que mais passei provas e luta diante dessa terra, mas foi o ano que eu mais tive a presença de Deus na minha vida. Foi o ano que eu mais tive a experiência com Deus na minha vida. Foi o ano onde Deus me ensinou, no meio da dor, do sofrimento, que Ele é Deus e que Ele está na minha vida, não importa as circunstâncias. Foi o ano onde eu
perdi a minha amada e querida mãe em um trágico acidente. E eu me lembro que quando eu cheguei naquele culto fúnebre, triste, abatido, angustiado, e quando eu comecei a ouvir os testemunhos das pessoas que estavam ali, dizendo o que Deus havia feito pela minha mãe, eu comecei a glorificar a Deus e dizer: Deus me deu a maior oportunidade do mundo em ter uma mulher maravilhosa como a minha mãe, para poder me ensinar e me colocar no caminho do Senhor. Talvez a irmã dela assim não saiba, mas há muitos anos minha mãe, antes de falecer, ela sempre clamava, pedia ao Senhor pela minha vida, e pedia a Deus para que Deus me resgatasse. Talvez ela nem imaginasse que um dia eu estaria no púlpito da igreja voltando a pregar a palavra do Senhor. Talvez ela nem imaginasse que Deus um dia me tiraria da onde Ele me tirou, para poder estar glorificando e exaltando o nome dEle. Irmãos, talvez os irmãos nem cheguem a entender o que Deus havia feito na minha vida. Quantas das vezes minha mãe chegava em círculo de oração, clamando e pedindo a Deus para que Deus me tirasse de uma vida terrível, de um largo de choro, de um largo de lama. E Deus muitas das vezes falava com ela e dizia: eu tenho obra naquela vida. Eu me lembro que um pastor da igreja batista, homem de Deus, ele fez um jejum, uma oração, uma consagração, e disse para a igreja, da igreja de Belford Roxo: vou subir até aquele morro e vou falar com o Paulinho, e quando eu chegar lá eu vou dizer o que Deus tem na vida dele. E eu me lembro que ele disse para minha mãe assim: quando eu subia no morro, quando eu estava numa trilha para chegar até aquele lugar, Satanás me parou no caminho e diz: aquela vida é minha, não adianta você subir, porque já está nas minhas mãos. Eu me lembro que aquele pregador virou para minha mãe e diz assim: olha, naquele momento eu disse para Satanás: aquela vida é do Senhor, Ele lavou, remiu e purificou aquela vida pelo seu sangue, você não é dono de nada. Eu vou subir lá e vou pegar a palavra para ele. Eu me lembro que naquele dia ele subiu, pregou a palavra, e anos depois, quando eu voltei para a presença do Senhor, eu me lembro que ele contou esse testemunho e ele diz: Deus tem uma obra na tua vida, aquilo que tua mãe orou, clamou, suplicou, não ficou em vão, as palavras e a oração delas ainda estão ecoando na glória. Eu quero te dizer uma coisa, irmão: o que Deus te prometeu, passa o tempo que passar, ainda que você venha partir, mas as tuas orações estarão de pé diante da presença de Deus. Deus é fiel e é verdadeiro para cumprir o que Ele tem te prometido. Ah, irmãos, eu fui entender apenas naquele culto fúnebre o que Deus tinha me dado tantos e tantos anos que eu passei longe da presença dEle, o que Ele fez na minha vida, o que Deus preparou para mim, o que Ele passou, o que Ele resgatou na minha vida. Hoje eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus porque Deus me deu uma pessoa para poder orar, para poder pregar e para poder me amar acima de todas as coisas. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, ainda que este ano tenha sido difícil na tua vida, ainda que Satanás tenha pelejado e tenha dito para você que você não vai conseguir, eu quero dizer uma coisa: aquele que é fiel e verdadeiro manda te dizer: aguarda mais um momento, que Ele vai te dar a tua vitória. Está chegando já o final do ano, irmãos. E eu quero dizer aos irmãos que este ano para mim foi o ano mais profundo da minha vida, porque foi o ano onde eu realmente conheci e aprendi a conhecer a Deus. Foi o ano onde eu vi que Deus verdadeiramente está na minha vida, e que apesar das minhas fraquezas e da minha natureza humana e limitada, Ele aperfeiçoou o seu poder no meio dela. Ele tem misericórdia pelos que nele esperam. Ele tem compaixão pelo aquele que nele aguarda. Por isso Jeremias diz: bom é esperar e aguardar no Senhor, e esperar com paciência. Se Deus te prometeu uma coisa, eu quero dizer: bom é ter esperança no Senhor e aguardar em silêncio a sua providência, porque Deus já está trabalhando na tua vida. A forma de Deus trabalhar muitas das vezes não é a forma que nós pensamos. Os caminhos que Deus muitas das vezes traça para que nós possamos alcançar
objetivo não é os nossos caminhos. Por isso ele diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os vossos pensamentos os meus pensamentos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e o meu caminho mais alto que os vossos caminhos. O caminho que Deus traçou na tua vida foi o caminho da vitória. O caminho que Deus colocou você para trilhar é o caminho que Deus vai te dar a tua vitória. Por isso, em nome de Jesus, receba a palavra do Senhor nesta noite. Nesta simples saudação, eu te peço que o Espírito de Deus acabe de completar neste ano de 2012 aquilo que Deus já tem preparado e já tem reservado na tua vida. Eu agradeço a tua oportunidade, em nome de Jesus.